que vier contra mim. Tu és maior. Tu és maior. Levante a sua voz e cante: Deus da minha vida é o Senhor Jesus, Deus da minha vida, Senhor da minha casa. Dono do meu coração, eu confio em Ti, Senhor. Dono do meu coração, confio em Ti. A minha alma canta. Quão grande és Tu, Senhor, declare. Quão grande és Tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior, Jesus. Tu és maior. Quem que Deus é maior? Levante as suas mãos para Ele, comece a adorar o nome dEle. Pai, nós amamos a Tua presença. Oh, glória. Nós podemos sentir o Teu abraço em nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está levantando os Seus filhos nesse momento. Não só os que estão aqui, mas aqueles que nos assistem agora também, que estão clamando conosco, que está dizendo que acredita no Teu nome. Não temas, meu irmão, quando vier o vento contra ti, porque o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te levantar. Uma grande vitória chegará na tua vida. Quem crê que um grande milagre está chegando, dê glória a Deus, bem alto. Quem toma posse desse milagre, aleluia, pode acreditar que Deus é a tua força, meu irmão. Não temas o vento. O vento pode soprar, mas que você fique firme, sabendo que a tua vitória será grande. Declare. Você pode ter certeza que a vitória será tua. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, pode me atacar, maior és Tu em mim. Então levante a sua voz e cante: Deus da minha vida, Ele está presente aqui. Deus da minha vida, Senhor da minha casa. Declare para Ele: Senhor da minha casa. Dono do meu coração, eu confio em Ti. Dono do meu coração, confio em Ti. A minha alma canta, quão grande és Tu, Senhor. Declara bem forte com fé. A minha alma canta, quão grande és Tu, Senhor. Quão grande és Tu, Senhor. Sobre tudo que vier, sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior, Jesus. Tu és maior. Vamos aplaudir a Ele, que Ele é a nossa força. Bem forte, que Ele merece a sua adoração. Aleluia. Levante assim as suas mãos comigo. Há um milagre para aqueles que permanecem firmes. Há uma bênção preparada para aquele que vence o desafio e principalmente a tentação. Elas virão, mas a vitória será maior em nome de Jesus. A Bíblia fala que Jesus foi tentado no deserto, mas depois daquela tentação que Ele venceu com a palavra, vieram os anjos do Senhor e serviu a Ele. Ele quer mudar a sua sorte. Ele quer mudar a sua casa. Peça para Jesus te levantar hoje. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te colocar de pé nessa hora. Clame bem forte com fé. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, Senhor. Já não quero ser igual. Quem quer ser renovado pelo Senhor, clame com fé. Renova-me,
Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração, põe em mim teu coração. Coloca a mão assim sobre o seu coração e fala bem forte. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Necessita ser mudado, ó Senhor. Porque tudo que há dentro do meu, diga bem alto, necessita mais de ti, Senhor. Necessita mais. Mais uma vez, porque tudo que há dentro de mim, canta bem forte, declare. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Necessita ser mudado, ó Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Isso. Quem quer mais dele? Levante assim a sua voz pro Senhor. Deixa ele te encher nesse momento, meu irmão. Oh, aleluia. Precisamos ser cheios dessa presença, Espírito Santo. Oh, aleluia. Somos carentes de ti, Pai. Deus está tocando na sua vida hoje. Está mudando a tua sorte. Vamos levantar a nossa voz e declarar. Porque tudo que há, meu Pai, dentro de mim necessita de ti. Cante. Porque tudo que há, bem alto, declare. Dentro de mim necessita ser mudado por ti, Senhor. Necessita ser mudado, ó Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, Senhor. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti, Jesus. Oh, necessita mais de ti. Todo dia, toda hora, Deus necessita mais de ti. Vamos aplaudir ao Rei da Glória. Oh, aleluia! Bem alto para Ele, que Ele merece a sua adoração. Isso, aplauda mesmo a Jesus, que a sua vida está sendo cheia dEle. Isso, com muita alegria, que é dia de festa mesmo, meu irmão. O Espírito Santo quer te encher. Palma na mão, bem bonito comigo, lá em cima assim, ó. Que você seja cheio da glória do Senhor. Vai lá. Oh. Quem gosta de estar na casa de Deus aí? Como é bom você estar aqui. Aleluia. Amamos a presença do Espírito Santo. Cante comigo bem forte. Vai. Ao Espírito de Deus toda honra. Ao Espírito de Deus toda glória. Ao Espírito de Deus toda força e majestade. Todos louvam ao Espírito de Deus. Bem bonito, que Ele merece a sua voz. Vai lá. Ao Espírito de Deus toda honra. Ele é digno. Ao Espírito de Deus toda glória. Ao Espírito de Deus toda força e majestade. Todos louvam ao Espírito de Deus.
Você levante as suas mãos e fala para Ele bem forte. Olha lá. Glória a Deus e aleluia ao autor da criação. Tem nos dado graça e vida e uma nova unção. E uma nova unção. Glorifique o nome dele, que Ele é digno. Bem forte, olha lá. Glória a Deus e cante com unção e diga bem forte ao autor da criação. Tem nos dado e uma nova unção e uma, todos juntos bem forte, ao Espírito de Deus. Vai lá. Ao Espírito de Deus. O quê? Cadê a voz dos filhos de Deus? Ao Espírito de Deus toda a glória Ele merece. Ao Espírito de todos louvam. Mais uma vez que Ele merece ouvir a sua voz. Todos juntos, vai lá. Ao Espírito de Deus toda a honra, oh glória. Ao Espírito de Deus. Cadê o seu sorriso pro Espírito Santo? Sorri pra Ele. Ao Espírito de Deus toda força e majestade todos louvam. Ao Espírito de Deus. Tá linda a sua voz, bem alto que Ele merece. Vamos juntos. Glória a Deus e aleluia ao autor da criação. Tem nos dado graça e vida e uma nova unção. E uma nova unção. Glória a Deus e aleluia. Cante bem forte. Glória a Deus e digno é o nosso Pai. Declare ao autor da criação. Tem nos dado graça e vida e uma nova unção. E uma nova, tem nos dado graça e vida. Cante que Ele tem te dado essa graça em nome do Senhor. Tem nos dado graça e vida. Obrigado, Jesus. E uma nova unção. Boa noite. Vamos sentar, irmãos. Bem-vindos à casa de Deus. Você sabe que hoje está uma benção, né, pessoal? Mas no culto das 9 eu pedi educadamente, desliga o celular para não tocar na hora. E teve um irmão que não quis ouvir e tocou, parecia um hino nacional aí. E alto, ele ficou sem jeito, não desligava, o trocinho não parava, ele fica vermelho. Faz favor agora, olha no seu celular, mas acho que são os obreiros que esquecem de falar quando a pessoa entra. Por favor, desliga o celular, porque aí atrapalha. Esse culto vai ser gravado para o próximo sábado. E que mais? Mais Deus vai fazer. Pode soltar lá, maestro. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. E para Jesus, aquela linda salva de palmas. Meus amigos, vamos ter um encontro de fé daqueles gostosos, em que a gente vai ficar iluminado pela palavra de Deus, nós vamos receber as bênçãos do Senhor, e aí depois tudo vai correr às mil maravilhas. E o moço lá vai ligar o meu cronômetro, porque eu estou agradecendo, já 2 minutos, obrigado em nome de Jesus. Bem, o que nós vamos ter hoje aqui vai ser uma bênção muito grande, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar.
Nós vamos fazer um estudo aqui da palavra de Deus, que eu já quero começar daqui a pouquinho com você, para que você entenda aquilo que Deus pede que nós façamos. O profeta Isaías, de onde nós vamos tirar o início desse estudo, ele viveu 700 anos antes de Jesus nascer, e ele já profetizava. As pessoas do passado, apesar delas não serem salvas, por exemplo, Davi não era salvo. Ninguém era salvo no passado, porque Jesus não tinha derramado o seu sangue ainda. Eles olhavam para frente, para aquilo que Deus iria fazer. E, olhando assim, eles conseguiam as bênçãos. O próprio Abraão, quando ele crê em Deus, aquilo lhe foi imputado como justiça. Porque ainda Jesus não tinha tirado aqueles que confiam em Deus debaixo das garras do inimigo. De alguma maneira, o inimigo oprimia essas pessoas, mas eles foram valentes. Eles olharam para o único Deus, e aí Deus fez como se já tivesse havido tudo, quer dizer, profeticamente eles estavam fazendo o que hoje nós devemos fazer. E o que é que nós devemos fazer? Eu queria estudar com você, isso está lá no livro de Isaías, capítulo 56, Isaías depois dos Salmos. Hoje não há razão de você não fazer isso. Se não fizer, pode tirar, como se diz lá no interior, o cavalinho da chuva, que você não vai para parte alguma, que você não vai conseguir nada. É preciso fazer. Isaías 56, versículo 1 e 2, o Senhor Deus diz o seguinte: assim diz o Senhor, palavra que veio do coração de Deus e que é plena verdade: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Então vamos entender o que é que Deus está falando aqui. Antes que isso acontecesse, era um escape que ele dava para aquelas pessoas do Velho Testamento por confiar na palavra dele. Eles tinham que fazer duas coisas: manter o juízo, quer dizer, colocar a mente naquilo que Deus iria fazer, quando o Senhor liquidaria com o poder do diabo, que usurpou do homem esse direito, quando ele mentiu para Adão e Eva e os fez cair em transgressão. O dia chegaria quando Deus iria vingar aquela maldade que ele fez. E a vingança de Deus foi, que Paulo chama de loucura, foi colocar no filho dele tudo que nós teríamos de sofrer. E ele fez isso porque não tinha outro jeito. Se Jesus não tivesse aceitado a missão que o Pai lhe deu, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não dá para entender como é que ele, puro, santo, vai pegar o seu filho que era igual a ele e oferecer em meu lugar e em seu lugar, porque ele nos amou. A maior ingratidão que hoje faz uma pessoa é desprezar o que Jesus fez, rejeitando ou até aceitando, mas não assumindo. Porque é coisa muito séria o que ele fez. E quando vier o juízo eterno, aqueles que não aceitaram, que vão se perder, eles não vão ter desculpa. Mas o que eu posso fazer? Você podia ter aceitado. Você foi ingrato, você foi mau. O preço foi pago, a conta total. A cédula que era contra nós, ela foi riscada, ela foi cravada na cruz. Em Jesus foi colocado todos os nossos pecados, iniquidades, transgressões, doenças, enfermidades, todo o mal que o homem teria de sofrer, Jesus sofreu. Então Deus orientava: olhem para frente, mantenham o juízo, ponha nisso, porque eu vou cumprir todas as palavras. E em Jesus tudo se cumpriu. O preço que ele pagou é além da compreensão humana. Ele recebeu nele todo o nosso pecado, transgressão, morreu, desceu ao inferno, pagou todo o preço. Quando ao terceiro dia Deus viu que tudo estava pago, e ele, separado de Deus, o Espírito Santo desceu lá, reviveu a Jesus, e ele então foi aceito: tu és o meu filho amado, hoje eu te gerei. Ele saiu do túmulo vitorioso. Então eles teriam, para receber a bênção de Deus, que manter o juízo e fazer o que mais? Eles teriam que manter o juízo e fazer justiça. O que é fazer justiça? São os atos de fé que nós travamos.
Eles não ganharam aquelas bênçãos por acaso, não. Lutaram muito mais do que nós temos de lutar hoje, porque hoje já foi feito. Hoje basta crer, mas eles não tiveram que entrar em guerras físicas, passar privações. Alguns deles foram chicoteados, esbofeteados, jogados nas masmorras. Alguns foram mortos, cerrados ao meio. Foi um pagamento tremendo para que a palavra de Deus fosse produzida como ela é e entregue a nós hoje. Agora, hoje ninguém tem que pagar isso. Não há esse negócio que eu estou pagando para que o evangelho possa ser pregado. Não, isso já foi feito. Hoje é só a autoridade, usar de poder, enfrentar as forças do mal, usar a autoridade do nome de Jesus, e o mal não pode tocar mais em nós. Então Deus os orientou o que é orientação para nós. Eles teriam que manter o juízo e fazer justiça. Hoje, se eu preciso de uma cura, de uma libertação, de uma ação de Deus, eu tenho que olhar para aquilo que a palavra de Deus diz e acreditar naquilo. Não, eu vou assumir essa bênção, ela é minha, por direito ela é meu. E por quê? Porque Jesus pagou o preço, então eu mantenho o juízo. Eu não vou a Deus para ser curado, porque eu sou bonzinho, porque eu sou pregador, porque Ele tem que me ajudar. Não, eu vou porque Jesus me substituiu e eu tenho o direito de ser curado. Eu vou para ser libertado de uma tentação, porque Jesus levou as minhas transgressões e iniquidades e eu não preciso aceitar mais isso. Aí eu estou mantendo o juízo vivo, colocado como ele é. E também praticando a justiça, que são esses atos de fé que a gente crê, a gente se consagra, luta e nós conseguimos a bênção de Deus. Eu, quando estou pregando nessas campanhas e vejo as pessoas curadas, a maioria das vezes você pode olhar, os meus olhos merejam de lágrimas, porque eu digo: Deus, como é que o Senhor é bom, como é que o Senhor interveio aqui e operou dessa maneira, tantas coisas lindas que Ele faz. Agora, tudo isso porque já foi feito por Jesus. Aquilo que Deus revelar para você, aquilo ali é uma estrada bem sucedida, uma estrada feliz que Deus lhe dá, que lhe leva a Ele. Nessa estrada o imundo não entra, ninguém mais caminha, é só você. Entendeu a palavra? Pai, muito obrigado, aqui eu vou te servir, aqui eu vou determinar se é a salvação de alguém, a cura, a libertação, se é para você, a bênção que for, você mantém o juízo e faça o quê? Pratica a justiça. Ao determinar esse ato de justiça, vai ser feito, e o melhor, no grande dia você será recompensado. O cristão que não está afim de se envolver, não, eu só quero na igreja receber uma pazinha, uma bênção. Uma vez um rapaz disse para mim lá no Rio de Janeiro: ô missionário, o dia que eu estou muito carregado, eu vou lá na igreja, na adoração, eu faço um sacudimento assim, aí cai tudo, e eu saio liberto. Só isso, só preciso disso. Não, ele precisa lutar para a obra de Deus, ele tem que fazer a obra do Senhor. E que mais que diz aqui? Mantém juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Para eles, para nós já veio. Nós não temos que olhar para o futuro, nós temos que olhar para o passado. Quando nós vamos lutar contra uma força maligna, nós já vamos naquela certeza, nós vamos vencer, porque já foi vencido, irmão. Não temos que agora lutar contra o diabo para vencer, não. Nós temos que lutar contra aquele ataque para desfazê-lo e para trazer a normalidade. Então, porque a minha salvação está prestes a vir, e que mais? E a minha justiça a manifestar-se. Já aconteceu. O Senhor Deus já nos trouxe a salvação. Hoje todo aquele que crê é salvo, e a justiça é só querer usar o nome de Jesus Cristo, buscar a Deus e determinar: não vai passar, não vai continuar, vai ter que sair e sairá. Aí ele diz assim: bem-aventurado o homem que fizer isso, no passado e hoje. Agora inverta: não será bem-aventurada a pessoa que não fizer. Se você é daquele, então não quero saber muito de Deus não, um pouquinho que eu sei, você está enganado pelo inimigo. Primeiro que Deus é o nosso Criador. Nós, com essa mente finita, apesar dela ser muito poderosa, não conseguimos conhecer aquele que é todo poderoso. Davi, quando entendeu isso, disse: que é o homem para o Senhor dele se lembrar? Não tem jeito, Deus é muito santo, é muito alto, muito poderoso, mas Ele se lembra de nós. Então nós temos que fazer isso. Se fizermos, sermos bem-sucedidos. Só que, melhor, quando chegarmos na eternidade,
Os que estiverem vivos quando Cristo vier serão transformados, receberão um corpo glorificado. E os que morrerem, já tiverem morrido, já ressuscitarão com esse corpo glorificado. Aí, onde não haverá mais pecado, não haverá mais lembrança dessas coisas ruins daqui, dessas maldades que se praticam por aqui, nós vamos conhecer a Deus como dele somos conhecidos. Este é o grande prejuízo que os perdidos vão ter. Não é só que eles vão sofrer por toda a eternidade, lá no meio do ranger de dente, do fogo que nunca se apaga, daquele sofrimento terrível, não. É que eles não vão participar da glória de Deus que nós vamos participar. Aqui é que está o melhor da festa. Escapar do inferno, glória a Deus, é loucura, quem vai para lá vai sofrer, mas isso aqui não é tanto em comparação com o que nós teremos com o nosso Deus, que eles nem saberão, porque o nosso Deus é ultra super poderoso, é além da compreensão. Ele com a sua palavra criou todo o sistema do universo aí, são milhões, ou dizem que são bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas, cada uma coisa que o homem conhece um pouquinho, que loucura, isso é o início, a pontinha do dedo daquilo que Deus pode fazer, e nós vamos estar do lado dele, sem agora a contaminação do pecado, sem as fraquezas que nos perseguem hoje, nós seremos como ele por toda a eternidade, ao lado dele, e para sempre estaremos com o Senhor. Então ele diz, bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso. E por quê? Que se guarda de profanar o sábado, quer dizer, aqui significa a palavra dele, a determinação dele, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Pode vir até o desejo. Nós estamos ainda na carne. E o diabo pode pintar o quadro e você até pode ter decidido, não. Eu sou de outro tipo, eu sou de Deus. Eu não vou fazer isso. Guarde a sua mão, não deixe ela realizar aquilo que o inimigo realiza, quer que você realize, então você será bem sucedido. Mas missionário, já houve o julgamento do diabo? Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz. João capítulo 12, 31. Houve e ele foi condenado, graças a Deus por isso. Nunca mais vai levantar a cabeça, não tem a mínima condição, e você pode descansar completamente na palavra do Senhor Deus. Aqui é o próprio Jesus falando. Ele disse assim, João 12, 31. Agora, naquele momento, é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Acabou. O que aconteceu? Quando Jesus morreu, o diabo foi julgado. Ele entrou aqui como intruso, ele roubou do homem a autoridade que Deus tinha que dar ao homem. O homem perdeu tudo, o que nós somos é muito pouco em relação àquilo que seríamos, e o que seremos é muito maior ainda. Então houve o julgamento, Jesus derramou até a última gota de sangue, quando não tinha mais, saiu o soro, a água, quer dizer, provando que tudo que Deus pediu foi entregue em nosso favor. O diabo não tem condições hoje mais de levantar a cabeça, de decidir, eu vou entrar na sua vida, eu vou acabar com você. Você pode gargalhar na cara dele e só se firmar na palavra de Deus e não ter medo. Ai meu Deus, mas o diabo disse, o diabo é mentiroso, ele não fala a verdade, jamais falará, e você é de Deus e você vencerá. Então já foi expulso, ele perdeu a autoridade que ele havia roubado do homem. Graças a Deus por isso. Hoje, em nome de Jesus, nós somos a autoridade aqui nesse mundo. Outra palavra boa, João capítulo 16, versículo 11. Jesus falando da obra do Espírito Santo que ele faria aqui, ele diz o seguinte, começando aqui no versículo 7. João 16, 7, para você entender. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Há outra tradução que fala o outro Consolador. Jesus era um Consolador, o Espírito Santo é o outro Consolador. Eles dois não poderiam estar aqui no mundo, são funções que precisam, um estar numa parte, outra na outra. Ele estava aqui, ele consolava, mas Jesus é limitado pelo tempo, pelo espaço. Quando ele estava em Cafarnaum, lá em Nazaré, ninguém era abençoado em outro local. Quando ele disse que ele iria para o céu, os discípulos ficaram tristes, ele disse, é mais produtivo que eu vá.
Porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Quer dizer, e ele vai vir para ficar em toda parte. Eu estou aqui, você aqui, alguém está na China agora, alguém na Europa, em qualquer outro lugar, na África, e usando o nome de Jesus, lá está o Espírito Santo para operar o milagre. O pregador que está pregando agora, talvez numa igreja subterrânea, lá no interior da China, escondido, falando baixinho, ele está sendo usado pelo Espírito Santo, em qualquer lugar desse mundo. Então foi produtivo para a humanidade. E ele falando mais da missão do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus explica. Do pecado, porque não crê em mim. Esse é o grande pecado, não crê em Jesus. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Vocês agora é que vão fazer a obra, em outras palavras. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Já estava julgado, condenado. Perdeu a autoridade dele. Hoje os cristãos precisam entender o que diz a palavra, assumir o lugar deles e marchar firme. Meu irmão, o que o diabo está fazendo na sua vida? Ele não pode fazer mais. Você é de Deus, deve se assumir em Cristo e exigir a saída do mal, e ele terá que lhe obedecer. Agora vamos ver o que são os atos de justiça que nós praticamos. Isso aqui é muito lindo, Apocalipse 19. O que nós fazemos em nome de Jesus, dentro da palavra de Deus, por direção do Espírito Santo, olha, são como roupas que Jesus vai vestir. Que importante! Olha que coisa linda. Nós expulsando o demônio, curando o enfermo, dando uma palavra de ânimo a uma pessoa, limpando uma pessoa da maldade, recuperando uma vida, nós estamos fazendo coisa bonita. Apocalipse 19, versículo 8, diz assim: e foi-lhe dado, falando de Jesus, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Oh, glória a Deus! Santo é aquele que foi santificado pelo sangue de Jesus. Você que é de Deus, não se meta em falcatrua, não se meta em prostituição, mantenha-se puro para o Senhor Deus. Os seus atos de justiça vão vestir a Jesus. Agora, se você já fez tanto, de repente cai para o lado errado, vai fazer o que é errado, Jesus não vai vestir roupa suja, não. Você vai perder. O privilégio que nós temos, o que nós estamos fazendo aqui, é a vestimenta de Jesus, vai ser lido por todo o século. Aquela intercessão que você faz com uma pessoa, aquela visita que você faz para um amigo que está no vício, que está doente, que está desesperado, e você vai pregando, vai ensinando a ele, ele se levanta, daqui uns dias uma pessoa vitoriosa. Esse ato de justiça faz parte da roupa de Jesus. É o linho fino. Olha que coisa bonita que Deus reservou para mim e para você. É muito gostoso conhecer a palavra de Deus. Esse linho fino, puro e resplandecente, são a justiça dos santos. Acabou. Nós temos todas essas possibilidades para sermos vitoriosos. Então, mantendo o juízo. Eles não entendiam muito, mas mantiveram. Por isso eles venceram. E praticar a justiça. Hoje a mesma coisa. Não temos que criar juízo, é o juízo que já foi. Eles olharam para frente e nós para trás, lá para o Calvário. Já foi realizado. Isso é eterno, não tem jeito. O diabo perdeu, graças a Deus. E nós ganhamos a salvação, ela é nossa hoje. Hoje temos que manter o juízo e praticar essa justiça. Praticando, elas vão sendo vestes de Jesus. E tem gente que não vai ter nem nada lá. Não, faça tudo para você ter. Nem que seja um pontinho bem pequenininho aqui, que é como esses programas de computadores, que ao abrir vai revelar tudo que você fez pela fé. É linho fino, puro e resplandecente. E vamos agora para 2 aos Coríntios 5, 21. Tem mais aqui. Eu falei com você que era bonita essa palavra. Eu vibrei quando Deus me deu ela. Oh, glória a Deus. O povo precisa dessa palavra. Peça a Deus, que Deus dá para você também, para você ser usado, para você ser uma bênção. 2 aos Coríntios 5, o versículo é 21.
Agora olha o que Jesus fez para nós, o nosso Deus fez em Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus Pai nunca conheceu. Jesus conheceu, não porque pecasse, mas porque recebeu o nosso pecado. Ele sabe o que é o pecado, não próprio, mas nosso. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado, nós fez Jesus ser pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos, o que, meus irmãos? Justiça de Deus, pessoal. Você não tem que olhar para Deus assim, tremendo. Ele é santo, é puro. Mas você não tem que ter esse sentimento de indignidade. Porque por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, você foi feito na justiça de Deus. E quando você for olhar para o diabo, para repreendê-lo, não olha para um igual, não. Alguém que pode vencer você, olha para um derrotado, está lá embaixo. Em nome de Jesus, pega o que é seu e vai embora. Porque você foi feito a justiça de Deus em Cristo, em Jesus. Não queira ser menos. Você vai desfeitear Deus, vai chamar Deus de mentiroso. Ele está dizendo que no Filho dele, ele lhe fez. Mas missionário, logo eu, que já fiz tanta coisa errada, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você é agora a justiça de Deus em Cristo, e você pode enfrentar a provação que for, a luta que vier, e vencer em nome de Jesus. Curve a cabeça, deixa eu orar. Pai, isso é muito lindo, Pai, é muito bonito para nós, isso é muito recompensador. Pai, saber que em Jesus nós somos tudo isso, dá uma alegria tremenda, dá uma alegria grande, nos realiza. E Pai, nós podemos e devemos ser o que o Senhor fez nós sermos. E o bonito de tudo isso, Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira. Nós não merecíamos, mas o Senhor enviou o teu único filho para morrer em nosso lugar. Ele, além de morrer, ó Pai, ele nos fez, Deus querido, reis e sacerdote para ti, as sacerdotes do Altíssimo. Agora podemos ministrar a hora que quisermos ou que o Senhor tocar em nossos corações. E podemos, ó Deus, como a justiça do Senhor, fazer a tua obra. E os nossos atos, Deus, esses atos, ó Deus, que vamos realizar, estamos realizando em ti, eles estarão vestindo o Senhor. Essa vestimenta de linho branco, puro, resplandecente, vai perdurar para toda a eternidade. Essa veste dele nunca vai envelhecer, a veste dele nunca vai se sujar, ela nunca vai ser rasgada, ela nunca poderá ser manchada. Oh Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor nos fez em Cristo tudo aquilo que somos. Obrigado, Jesus, e amém. A Bruna Oli está aqui, e ela tem uma canção que Deus me deu, que até nos programas anteriores já cansou. É um misto de oração, já cantou. É um misto de oração e é um misto de poesia, mas muito gostoso. Olha, aquilo me levanta quando eu vejo essa canção. Eu estava numa boa fase de oração quando eu escrevi tudo isso. E tem uma parte que diz assim: eu tenho que te olhar sem me constranger, sem ter que me esconder como Adão ficou atrás das árvores lá, se escondendo. Nós temos que aparecer diante de Deus, certo, Bruna? Verdade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É o mais importante de tudo. Então vamos em nome de Jesus, acompanha aqui e canta, deixa Deus falar o seu coração. Solta, maestro. Glória a Deus, faça o seu pacto com o Senhor, de viver em santidade, de dizer não a esse mundo, dizer não ao pecado e abrir o coração somente para aquilo que Deus tem para nós, amém, queridos? Olhe com Ele. Jesus, teu caminho é puro e perfeito como tu, nele a santidade, verdade, não há outro melhor, não existe outro caminho melhor. E nesse caminho, oh não, eu vou conhecer
Obrigado, Bruna. Dá para se realizar nessa letra, né, pessoal? Eu estava num momento bom quando Deus me usou aquele dia. E glória a Deus foi Jesus, manda mais esse momento gostoso aí. O bom é quando você faz uma coisa inspirada por Deus, que fala, e é tipo uma canção que vai ficar para sempre, porque ela está dentro da palavra de Deus. Quer dizer, com a minha vida pregar a tua palavra, a verdade. Não é só ficar falando de boca, não, é viver. A pessoa olhar, aí está uma pessoa que serve a Deus, e Deus quer que nós sejamos isso. Deixa eu falar um pouquinho hoje diferente, antes da nossa TV. Tem pessoas que não entenderam essa bênção que Deus nos deu. Apesar dela estar instalada hoje em milhares de lares, há cristãos que estão assistindo o que não deveriam assistir. Porque tem que haver uma separação dessas coisas que seduzem, que contaminam, que fazem a mente da gente ficar poluída com coisas erradas. Aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é verdade. A pessoa vai vendo essas coisas que são fabricadas, nada por acaso não. Se você vê como é que um filme é feito com uma câmera só. E enquanto o ator não está bem, o atriz não está bem, não vai para frente não. O diretor vai, não, você está muito fraco, você tem que ser mais sensual, vai de novo, não, vai de novo, aí quando ele, vai agora, não saiu bem, você melhora mais, quase que é um hipnotismo que ele faz ali da pessoa, aí a pessoa representa aquele lance sensual, agora você vai fazer a mesma coisa que a câmera vai pegar daqui, e é desse jeito, é tudo trabalhado, tudo já está do início na cabeça do diretor, vai ter essa cena, por exemplo, o ator vem, ele grava, o filme tem 200 cenas, ele grava, ele vai participar em 30 cenas, ele grava tudo em 2, 3 dias, aquilo e vai embora. Agora é aqui, você tem que estar desse jeito. Aí o cara vai e grava, pode ir embora, vai cuidar da sua vida. Depois ele junta tudo e faz. E a pessoa assiste e fica se contaminando. O enredo é bom, a trama é boa, o cara tem uma boa cabeça para o mal, para fazer a coisa. E nós estamos com 36 canais que não tem isso. E os que tiverem, a gente vai tirando e vai melhorando. Como já aconteceu, que já mudamos alguns canais. E 7 são evangélicos. E tem mais canais. O Show da Fé está quase pronto. É porque eu sou um pouquinho seguro para deixar começar. Eu quero já um número de programas já editados para depois não dar aquela solução de continuidade, parar no meio do caminho. Por exemplo, segunda-feira, dia 18, a RIT vai começar um programa que eu estou preparando há 6 meses. Nós estamos com equipes gravando em vários estados. Um programa para o mundo agrícola, mundo rural, 8 horas da noite. Vai ser o programa para o pessoal do campo, ensinar a plantar e tal, no horário que todo mundo está em casa. Eu podia ter começado em janeiro, falei, não pode, eu quero já bastante produção, porque as pessoas precisam depois continuar assistindo. E a gente está fazendo esse trabalho bonito em nome de Jesus. Se você não tem a nossa TV, você está se expondo a coisas que podem lhe contaminar. Os grandes santos de Deus tiveram fraquezas como Davi, porque se expôs. Missionário, como é? A gente põe no satélite que nós arrendamos, 36 canais, colocamos uma antena na sua casa e você capta. Mas eu preciso dos outros canais, ninguém vai desligar os outros canais. Se você quiser, até passa o fio pelo nosso aparelho e melhora a recepção. E a mensalidade é a mais baixa do mercado. Estamos com 4 anos, não aumentamos, nós estamos lutando, brigando para poder manter o preço. E já era para ter aumentado já 4 vezes. São 7 canais evangélicos, 5 de esporte, 4 de cinemas, canais para crianças, de notícias, canais para a família, para as senhoras, para os homens, para todo mundo, só não tem coisa que não presta. A instalação você gastaria 400 para comprar o aparelhar todo, vai de graça. Missionário, eu quero colocar a nossa TV na minha casa. Pega o papel, preenche essa partezinha de baixo, o resto já fica com você. Essa semana eu vou mandar ligar. Você em casa, liga para São Paulo agora, 21265888. 21265888. Ame o seu filhinho adolescente, a sua filhinha, para não crescer com a visão distorcida da moralidade. É preciso colocar no bom caminho. E no Rio você liga 3265-5000. 3265-5000. São Paulo 011, no Rio 0 prestadora 21. E de qualquer lugar você acessa nossa TV.tv.br. Isso vai ser uma bênção para você. Toda quarta-feira o pastor Jaime está ocupando esse púlpito em jejum 6 cultos.
de batalha espiritual. Missionário, é que eu trabalho, não posso vir. Mas na sua casa você pode participar, nem que seja o primeiro culto, 6 horas da manhã, em jejum. Vai ser uma bênção para você em nome do Senhor Jesus. A nossa TV veio para lhe ajudar. Entenda, e você que tem uma vez por mês, pelo menos, bom seria semanal, convide algum amigo, algum vizinho, parente para assistir o culto ali. E você explica, uma pessoa que você ganhar ali vai ser uma recompensa por toda a eternidade. Isso é um trabalho que os filhos de Deus devem se juntar para ser uma grande bênção na sua vida. nosatv.tv.br ou pelos telefones que está aí no vídeo, vai ficar um pouquinho aí. Enquanto eles se inscrevem, vamos agora à novela da vida real. Eu conheci o Evangelho em 92. Aí no final de 94, aí eu desviei da igreja e fiquei 10 anos afastado da igreja. 10 anos. Aí nesses 10 anos, eu fiz tudo que um sujeito no mundo pode fazer. Eu era muito namorador, gostava de festa, gostava de tudo. Então, minha vida era uma loucura. Às vezes, eu chegava em casa e batia um vazio, mas eu conhecia da palavra. Aí é pior, porque quando você conhece da palavra, é pior, porque você sabe, quando vem um castigo, você sabe por quê. Dentro desses 10 anos, foi um fracasso total, assim, total. Sabe aquela pessoa que, às vezes, você dá vontade de roubar para comer, porque você não tinha, e era o meu caso. Eu não ia fazer porque meus pais não me ensinou isso, né? Leonardo lembra da época em que conheceu a esposa. Quando eu conheci ela mesmo, assim, nem eu nem ela tinha nada. Nós tínhamos a noite e o dia. A gente não tinha nem geladeira. A gente dormia numa cama de solteiro. Eu e ele. A gente não tinha geladeira, a gente não tinha fogão. O fogão eram 2 tijolos na beira do muro para cozinhar. A gente não tinha panela, a gente não tinha nada. Eu cheguei a passar fome, eu cheguei a morar de favor. Aí eu vi o programa do RS Soares um dia na televisão. Só que quando você está desviado, é difícil, não é fácil. As pessoas, você tem que querer muito, muito, muito para você voltar para o Evangelho. Porque o inimigo ele te apresenta tantas coisas boas que se você não quiser mesmo, você não vai. Eu orei a Deus e pedi perdão a Deus e falei, Jesus, se o Senhor me aceitar, eu estou voltando de novo. E aí eu voltei. Às vezes a gente pensava até em desistir, né? Mas aí depois que a gente conheceu, eu conheci a palavra, né? Porque eu não conhecia. Aí eu comecei a orar, né? Pelas dificuldades que a gente passava, aí eu pedi para Deus mudar aquela situação. Porque, assim, foi muito difícil. Aí eu senti um desejo de patrocinar a obra. Porque eu não sei. Eu paguei o primeiro mês, no segundo mês o diabo não deixou eu pagar mais. Porque eu não tinha, não é porque eu não queria, é porque eu não tinha. Eu não tinha condições de pagar. Uma situação complicada. Aí eu acordava à noite agoniado com aquilo, porque eu não tinha feito um compromisso com o homem, eu tinha feito com Deus. Um dia eu orei a Deus e pedi a Ele, se Ele me desse uma nova oportunidade, abrisse as portas, que eu, enquanto eu estivesse na terra, eu ia ajudar a obra dele. No outro dia Deus abriu as portas, assim, meu telefone começou a tocar. Aí eu peguei uma obra boa, aí eu já fundei a minha empresa. Aí eu já tinha patrocinado a empresa, que eu não tinha antes, pela fé, foi tudo pela fé também. Nós temos uma empresa de prestação de serviço, nós fazemos isso aqui, ó, tudo que você vê, decoração de gesso, tudo que na casa dos ricos tem de gesso, é a gente que faz, a maioria, né? Aí eu abandonei tudo que o mundo me oferecia. Falei, meu negócio é com Jesus agora. Então hoje, nós temos uma vida, graças a Deus, estável. Hoje não, hoje as coisas é bem mais fácil, né? A gente passa por lutas, mas a gente conhece a palavra e a gente vence os obstáculos. Eu tenho a minha empresa estável, eu tenho meus carros, eu tenho isso aqui. Então a nossa vida é uma vida hoje muito abençoada. Glória a Deus. E assim é para todo aquele que pratica justiça. Qualquer obra que você faz, dirigido por Deus, é um ato de justiça. E vai ficar como veste do Senhor Jesus. Coisa linda, hein, pessoal? Eu quando vi isso aqui, eu saltei de alegria. Sabe que eu nunca tinha lido essa parte? Que aquilo que eu faço,
é uma veste para Cristo, vai para a veste de Cristo e fica ali estampada, como se ele dissesse para todo mundo: valeu a pena, olha o que o meu pessoal está fazendo. Se ele está lhe chamando para ser patrocinador, missionário, ele toca no meu coração, mas eu não vejo condição. Você não precisa ver não, você tem que crer. É Ele que faz tudo, Ele que dá semente ao que semeia. Pega o papel agora e preenche. Eu já vou levar, porque o fim do mês, no dia 30, nós vamos colocar você e a sua necessidade na presença de Deus. Se Ele não chama, não é com você. Eu agradeço a sua ajuda. Eu só quero que Deus toque no coração, porque esse trabalho é feito com santidade. É como se tudo fosse um tijolinho de luz desse edifício que estamos construindo, e nós não queremos nem um tijolinho atrapalhando, não. E se Deus está falando, põe o seu tijolinho ali em nome de Jesus. E quando a pessoa é inscrita, ela é chamada, ela sabe a quantia. Uns Deus diz, você vai dar 100 por mês, vai dar 200, outro ele diz menos. Pega agora, preenche, destaque e devolva para nós. E você em São Paulo, ligue agora para o nosso telefone e se inscreva, que é 3352-5870. 3352-5870, 0 prestadora 11. E no Rio é 2141-3510, 2141-3510, 0 prestadora 21. Ou vá para a internet e se inscreva no ongrace.com, www.ongrace.com. Só isso é o bastante. E vamos agora à primeira pergunta. Missionário, eu gostaria de seguir a Jesus, mas algo me impede. O que fazer? É só você falar isso com Jesus. E Ele vai lhe abrir a palavra e você vai, como esse mineiro aí que se desviou, e depois então ele voltou. Você está sendo chamado, claro que o inimigo fará tudo para você não vir. Mas se Deus chamou, venha, que o caminho é muito bom. Segunda pergunta. Missionário, quando podemos usar o óleo da unção? O óleo da unção nós usamos, tudo é quando a gente sente no coração. Não quer dizer que toda hora tem que ungir as pessoas. Tem igreja que eu sou convidado a pregar, eu chego lá, tem quase um garrafão assim no púlpito. Não precisa disso, quer dizer, na hora que Deus chama para uma campanha, a gente unge a pessoa em nome de Jesus. E é como o jejum, tem gente que quer jejuar a vida toda. O jejum é para quebrar a carne. Enquanto o noivo está com a gente, não precisamos de jejuar. Vamos abrir o coração agora. Missionário, eu e minha esposa temos passado por maus momentos. Há 10 meses sofro de um problema na pele que os médicos não conseguem sarar. A minha esposa, há 5 anos, não sente cheiro nem sabor de nada. Precisamos de um socorro divino para podermos glorificar a Deus com nossas vidas. Por favor, missionário, use a sua autoridade de pastor e expulse esse mal de nós. Pois é, quando nós estivermos orando, creia, mande embora em nome de Jesus. E se Deus está lhe dando um dia, eu às vezes oro por mim mesmo assim: Senhor Deus, me ajuda até naquilo que eu devo comer. Quer ver, você come um alimento que não cai bem. Então na hora assim, me faz não gostar dele. Não, hoje eu não quero isso não. E me faz gostar daquele que faz bem. E já aconteceu de casos, de eu olhar: o senhor não quer? Não, hoje eu não estou afim. Eu estou só afim desse outro aqui. Não estou dizendo que Deus está me dirigindo, mas eu peço e tem funcionado até hoje. Às vezes esse negócio de pele é uma comida que você está comendo, mas eu gosto tanto de alho, às vezes o alho está arrebentando ali. Eu gosto tanto de café, eu gosto tanto de refrigerante, sei lá, cada um tem. Tem pessoa que chupa uma manga e dá uma dor de cabeça, tem outro que chama uma dúzia de manga e não sente nada, quer dizer, aquela ali para ele faz mal. Mas o bom é que Jesus cura. Davi, vem cá. Davi daqui uns poucos não vai poder mais aparecer, pessoal, por motivos óbvios, até outubro. Ele é o nosso vereador aqui, mas o seu aqui é cantor. O seu caso aqui é louvar a Deus. Ministrar o Senhor, né, pastor? E por aí você vai só como cantor ou pregador? Não, nós temos levado a palavra do Senhor, temos ministrado aquilo que Jesus dá no coração e temos visto o resultado daquilo, que é a mudança de vidas. Eu tenho aquela música sua, acho que foi do primeiro CD, que o inimigo anda debaixo dos nossos pés. Ah, sim, a faixa número 5. Número 5. É. Vamos cantar, já que falamos hoje que o inimigo perdeu, foi julgado, eu tenho o inimigo debaixo dos meus pés. Não tem no seu cangote não, que aí não é lugar dele não. O lugar dele é onde Deus colocou, debaixo da sua autoridade. Vamos dar para Jesus então uma linda salva de palmas. Agora põe a sua alegria assim, ó, com as suas palmas. Nós vamos fazer essa declaração de fé em nome de Jesus, amém? Sabendo que a vitória vem sobre a nossa vida. Vamos juntos assim então. Eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Eu tenho um inimigo
debaixo dos meus pés. Tua palavra eu vou pregar, no teu nome vou conquistar, e as nações eu vou proclamar o teu amor, Senhor. Aos teus pés quero me derramar, ao teu lado quero sempre estar, na mais perfeita comunhão, entregar toda a minha adoração. Dos teus caminhos não me desviarei, firme na rocha eu prosseguirei. Em alta voz eu quero confessar que o inimigo está debaixo dos meus pés. Eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Em tudo, sobre tudo, sou mais que vencedor. Debaixo dos meus pés, tenho um inimigo. Debaixo dos meus pés, ao lado do meu rei, eu vou sempre estar. E do teu amor ninguém vai me separar. E essa noite, nesse momento, você pode declarar que o inimigo está debaixo dos seus pés, amém? Com alegria, com as suas palmas assim, nós vamos declarar em nome de Jesus que aos pés do Senhor você vai estar, e ao lado dele você vai adorar em nome do Senhor. Vamos juntos novamente. Aos teus pés quero me derramar, ao teu lado quero sempre estar, na mais perfeita comunhão, entregar toda a minha adoração. Dos teus caminhos não me desviarei, firme na rocha eu prosseguirei. Em alta voz eu quero confessar que o inimigo está debaixo dos meus pés. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Em tudo, sobre tudo, sou mais que vencedor. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Ao lado do meu rei eu vou sempre estar, e do teu amor ninguém vai me separar. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Em tudo, sobre tudo, sou mais que vencedor. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Ao lado do meu rei eu vou sempre estar, e do teu amor ninguém vai me separar. Glória a Deus. Ter o inimigo debaixo dos pés é manter o juízo. O Davi essa semana lançou esse disco aqui, pessoal, para os momentos, esse livro, para os momentos de necessidade. Está aí o Pão e Vinho. É um livro que ele escreveu sem escrever. Mas como é que pode ser isso, missionário? É o seguinte, ele tirou os versículos da Bíblia e só separou por assunto. Você está em um momento de necessidade, por exemplo, vou pegar um aqui. Você quer uma bênção para a família. Ele colocou vários versículos, Deus promete, as promessas. Você quer crescer a fé, na fidelidade, quer bênção para o futuro, a frutificação, quer paciência, sobre a palavra de Deus, sobre a paz, sobre a preguiça, propósito, proteção, provisão, está por ordem alfabética. Isso aqui vai ser uma bênção na sua vida. O preço é R$ 22,90, mas eu falei com ele para fazer só pelo preço de custo, essa semana, até esse domingo, R$15 só, que aí a pessoa pode dar de presente de tudo. É bom para aquela pessoa que conhece pouco da palavra de Deus, ela vê aqui, vai lá na citação e vê o que é que Deus está falando em nome de Cristo. E por falar nisso aqui, deixa eu apresentar, que eu já vou orar. O filme do mês, pessoal, está uma bênção, um brilho na escuridão. Às vezes até uma criança é usada para falar uma coisinha que muda uma situação. O livro de Ruth continua o mais vendido, e Bênçãos do Inverno, que agora começa a estação dia 21 e vai até 22 de setembro. Uma mensagem para cada dia
em boa encadernação, também está aqui no Shopping do Povo, pelo 0 prestadora 21 2141 3510 e também pelo site spovo.com.br, S de povo, de shopping, spovo.com.br, www.spovo.com.br. Vamos ficar de pé que agora é oração. Não vai ter. Se você não praticar o que você aprende, a Bíblia chama de falso discurso, pessoal. Você tem que agora, daquilo que você sentiu de Deus, começar a orar para buscar e Deus vai lhe dar. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor tem nos envolvido de tal maneira com a tua presença, tem nos dado, ó Deus, a oportunidade de conhecer os mistérios do reino de Deus, e foram nos revelados para que nós possamos fazer a tua vontade. Quanta gente, ó Deus, estava com medo de uma feitiçaria, de uma bruxaria, acreditando ao diabo o poder que ele já tem, mas não tem mais, porque ele foi despido daquilo que ele roubou de Adão, e hoje ele é um derrotado, é um vencido, e esta pessoa aprendeu agora que ela tem de manter o juízo e tem de praticar a justiça. Pai, nós queremos abençoar todas essas pessoas. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, eu estou do seu lado, pronto para lhe ajudar. Ora comigo agora. Deus vai tocar em você, esse mal não vai poder continuar. É a hora de você se assumir em Cristo, e quando nós nos assumimos no Senhor, o Senhor nos assume na sua palavra, e vai acontecer agora. Então, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a sua. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a força do mal que está lhe atacando na saúde, nos pensamentos, na moral, na família, na finança, em qualquer setor da sua vida. Eu repreendo agora e eu digo, eu repreendo o mal desse homem que pediu na carta que eu abençoasse ele e a mulher. Mal, sai deles agora, sai desse povo, em nome de Jesus Cristo. Neste nome você deve se firmar agora. Mantenha o juízo, vamos praticar a justiça. Esses nossos atos serão as vestes de Jesus para toda a eternidade. É o linho fino, puro, resplandecente. Meu Deus, agora usa o pastor Jaime. Oh nosso Deus, no poder, na autoridade, na capacidade que há no nome de Jesus, colocando em prática aquilo que ouvimos, aquilo que a tua palavra diz. Senhor, esta pessoa está diante de ti. Aqui tem gente precisando de uma resposta. É um milagre que a pessoa tem clamado, é uma grande manifestação do teu poder. E nesse dia de comunhão, oh meu Deus, neste dia de santidade, nós invocamos a manifestação da tua graça, do teu grande poder, para passar por esse corpo agora doente, enfermo, debilitado, que precisa de uma visitação, que precisa de um milagre, que precisa de uma resposta. Agora vem, unção de Deus, passe por esse corpo. É agora, meu irmão, é agora, minha irmã, é levantar a voz e exigir que o mal saia da sua vida, o mal que tem lhe assediado, o mal que tem lhe atormentado, o mal que tem tirado a sua paz. Isso é aquela dor de cabeça crônica, aquela dor de cabeça constante. Levante a sua voz, diga: dor, saia daqui agora, vai embora em nome de Jesus. Isso, com voz de autoridade. Essa dor nas costas, lá em cima do pulmão, ou parece que é uma faca entrando, cortando você, ou em nome de Jesus, exija que o mal vá embora. Aquele aperto no peito, aquela dor no peito, aquele incômodo no peito, manda isso sair em nome de Jesus. Eu estou ligado em oração, eu estou ligado contigo. Eu levanto agora a minha voz, na autoridade e no poder que é no nome de Jesus Cristo, e digo: o mal, saia desta pessoa, vai embora agora. O dor de cabeça, saia. Essa dor crônica, essa dor constante, é a dor na nuca, é a dor na pressão no crânio, é a dor na testa, é a dor em cima da cabeça, na parte central. Vai saindo em nome de Jesus. É a tensão, é o estresse que tem produzido essa dor, seja um coágulo, seja um tumor, seja um AVC, seja o que for, saia daí, ó mal, você e a sua causa, em o nome de Jesus. Isso, essa dormência no rosto, dormência no braço, ou eu digo, sai agora. A dor no peito, o incômodo no peito, o aperto no peito, vai embora, no poder que é no nome de Jesus. O mal-estar desapareça dessa pessoa agora. Eu falo ao mal na visão, embaçamento, escuridão, embaralhamento das vistas, eu falo a surdez, eu falo ao barulho no ouvido, a dor de ouvido, a purgação do ouvido, o mal das vias aéreas, das vias respiratórias, a infecção na garganta, na laringe, na faringe, na traqueia, vai saindo. É o mal que está no esôfago, no estômago, essa queimação, esse refluxo, vai embora. Essa acidez
fezes, vai saindo. Ou essa cólica que essa pessoa está sentindo, essa dor dos intestinos, eu digo, sai essa pontada, vá desaparecendo no nome de Jesus. O poder de Deus vai operando, o poder de Deus vai passando por esse corpo agora. É Deus do alto da cabeça à planta dos pés, que eu creio em Ti, Senhor. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua habilidade, na Tua capacidade de fazer milagres, de fazer maravilhas. Por isso eu estou orando, determinando e exigindo que o mal vá embora. Eu falo a dor que está nos braços, a dor que está nas pernas, nas juntas, ou a dor que está nas articulações, artrite, artrose, bursite, reumatismo, osteoporose, a tendinite aguda, o desvio da coluna, a hérnia de disco, a inflamação da vértebra, a inflamação do quadril. Eu tomo o que essa pessoa levou, deixou uma dor, o escorregão que ela teve, ela bateu com o quadril, ela bateu com as costas, sai agora. É aquela dor lá no cóccix, lá no final da coluna, saia no nome de Jesus. É infecção que ficou, é luxação que ficou, saia. É o mal hereditário, é o mal incurável, é o mal psíquico, é o mal emocional. Eu digo, saia, retroceda no nome de Jesus Cristo. É o mal que foi mandado até por obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. Nós determinamos, nós exigimos que saia, que vá embora agora, meu irmão. Receba a cura. Jesus Cristo te dá saúde, porque para Deus nada é impossível, porque os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Levante suas mãos agora e segure a sua bênção em nome de Jesus. Levante as suas mãos agora e louve, louve, louve ao Senhor. Diga glória a Deus, diga obrigado, Senhor. Eu tomo posse da bênção em nome de Jesus, para a glória do Pai. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Amando uma atitude de fé. Veja o que Deus fez contigo. Você está com dor no braço? Deixa o braço. Está com dor na perna? Está com dor aqui no quadril, aqui na sapato de trás das costas? Vai lá, conte a dor no peito, a dor na cabeça, a pressão no crânio. Conte para a glória. Eu não tenho vergonha de falar não, pastor, estava. Ou está com uma pressão no crânio, uma dor de cabeça, está com uma dor no braço, uma dor nas costas. Levante a mão de quem saiu a dor aí, em nome de Jesus. Levante a mão e conte para nós. O que aconteceu? Quem saiu a dor agora, levante a mão e conte. A senhora foi o quê? Eu, na quarta-feira, tive um problema lá de derrame, fui parar no hospital, e o restinho que o diabo deixou, falta de ar, falta de, assim, de respirar, eu sentia muita dificuldade de respirar. Agora? Graças a Deus saiu Glória tudo. a Deus. Amém. Quem mais em nome de Jesus? Levante sua mão. Saiu a dor, saiu o mal, levante agora em nome de Jesus. Conte. Vá lá que eu vi o dia todo Deus operar, nesse culto não vai ser diferente. Vai. Está com dor no peito, vai, dor nas costas, aquele mal-estar, aquela coisa estranha, você sentiu que saiu, conte agora em nome de Jesus. Não tenha vergonha, eu sei o que eu estou falando. Foi o dia todo, esse é o 6º culto, né? O 7º com culto de oração, e Deus está operando. Mais alguém? Vai lá atrás, Joaquim, vai lá, em nome de Jesus. Conte para nós, o verde, fala. Dor na coluna. Saiu. Dor na coluna. Quem mais, em nome de Jesus? Levante sua mão, foi um tombo que você tomou, ficou com uma dor, conte para a glória de Deus. Porque nós oramos em nome dele. Vai lá, irmão, lá na sua direita. Conte em nome de Jesus. Vai contando. Deixa eu chegar lá atrás. Falem, vermelho. Eu estava sentindo uma dor no coração, né, desde sexta-feira. Dor do peito do lado esquerdo. Isso, eu respirava e sentia. Agora passou, graças a Deus. Glória a Deus. Quem mais em nome de Jesus? Eu quero ouvir mais, em nome de Jesus. Estou aqui em nome do Senhor. Quem mais? Ou esse culto não vem ninguém para receber oração de cura? Vem, né? Tem que vencer a timidez. O azul. Uma dor nas costas que ontem fui até no hospital, mas agora passou mesmo, doutor. Nome de Jesus. Não pode ter vergonha, tem que contar. O verde lá atrás. Era dor nos ombros, já passou, graças a Deus. Glória a Deus. Aqui na frente, irmão, o branco. Pastor, era na minha mão. Eu bati há 2 semanas, estou há 2 semanas com dor no dedo, eu não conseguia movimentar, eu necessito da mão. Eu fui implorada para a honra e glória do Senhor Jesus. Você não fazia esse movimento, não? Não. 2 semanas. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Jesus é bom. Quem mais? Tem mais alguém? Em nome de Jesus? Vai lá. Aqui o irmãozinho aqui na frente. Fala, meu querido. Eu ia contar anteriormente, aí não foi possível na reunião anterior. O que ocorre é o seguinte, eu levei uma cabeçada de um cidadão aí, a semana passada, e eu caí desmaiado, lá no Ceasa, era meio-dia. O que aconteceu? Eu acordei, quando eu falei, o que aconteceu? O cara falou, você se machucou, velho? Eu te dei uma cabeçada, doeu? Aí eu fui em cima dele, ele correu para dentro da empresa, eu escorreguei, bati as costas no chão, no gelo lá. Conclusão, fui para o hospital. Resumindo, radiografia, o médico falou, você tem um edema na cabeça e tem um problema aí na coluna. Eu fiquei a semana toda, ontem eu tentei chegar aqui,
Vim, quando chegou no meio do caminho, não consegui. Hoje eu saí de casa às 9 horas da manhã, lá perto de Santo André. Consegui chegar aqui 4h30 da tarde. O senhor fez a oração, eu estava lá atrás no banco. Eu não conseguia nem levantar, nem mover a cabeça. O senhor terminou a oração, aí eu fiquei meio receoso. Mas aí eu fui fazer um teste com a cabeça. Pô, falei, tá legal, não tinha dor. Aí a coluna, eu dancei toda o culto e mais agora. Jesus me curou, está aqui, ó, eu ia fazer o exame médico. Obrigado, Jesus, glória a Deus. Tá aqui, Jesus é bom. Está dançando aí na presença de Deus. Está dançando na presença do Senhor. Lá o vermelho lá na direita. Pastor Jaime, eu estava com o peito congestionado. Em nome de Jesus, estou curada. E aqui vai terminar ali. Deixa eu ver o verde. Fala. Dor nas costas, pastor. Estava bem forte. Eu não estava querendo falar, mas o Espírito Santo estava aqui fala. Incomodando, passou. Levante suas mãos, se envolva com Deus. Receba a unção de Deus, a unção de poder, a unção de alegria. Pai, é a igreja que ora nesta hora. É a igreja que clama nesta hora. Unção do alto, unção de poder. Oh, meu Deus, desça esta unção e envolva esta igreja que está em oração. Oh, derrama das tuas bênçãos sobre a pessoa que está pela televisão, pela rádio, pela internet agora, que precisa também de uma visitação do Senhor. Envolva essa pessoa com a tua presença, porque ela nos fortalece, ela nos regozija, Senhor, ela nos dá certeza de vitória, Senhor. Oh, vem, unção de Deus. Oh, receba dessa unção, receba da alegria de Deus. Você precisa da força do Senhor. Glórias. Doricanta lama shurianda lama suderi canto romada lama shuria lama de solo me canta lama derima lama. Eu quero mais. Eu quero essa pessoa tomada pelo teu poder mesmo. Essa pessoa cantando, louvando, sentindo a presença do Senhor. Oh, sendo envolvida pela tua graça. É lindo, meu irmão. Você precisa dessa unção de poder, unção sobre a sua vida. Oh, rio já canta lama shuria lama serimi canto do maderima lama suria lamaia. Oh, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Desce essa unção mais e mais no coração que está triste, coração que está inquieto, coração que está ansioso, tomado pelo pavor, oh, tomado pela ansiedade. Aquieta-te, meu irmão, Ele é Deus. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Alegra-te no Senhor, alegra-te no Todo-Poderoso. Ele é aquele que faz o impossível se tornar possível. Ele é aquele que faz maravilhas. Pode cantar, pode louvar na presença do Senhor. Com as mãos levantadas, dê glória a Deus, meu irmão. Com as mãos levantadas, diga eu te amo, Jesus. Com as mãos levantadas, diga louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, alessa lamarama shirimianda lama suria lama derimi cantoro malama surianda lama rimaduri cantoro malamasi. Renova, Senhor, renova mesmo, Senhor. Renova este coração, renova com alegria, renova com a tua força, glória. Juridala masideri cantoro masirian dala marimaduri cantoro madala malaias de solo me cantara maderima lama shuria lama. Glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, lindo Senhor Jesus, exaltado, glorificado é o Rei dos Reis, aquele que tudo pode, aquele que faz mais do que pedimos ou pensamos. Eu entrego o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não estejais ansiosos por coisa alguma, confie no Senhor de todo o seu coração. Com as mãos levantadas, diga Senhor Jesus, diga Senhor Jesus, eu te amo. O Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Isso, bem forte para Jesus. Milagres estão acontecendo, fique ansioso não. Você tem vivido grandes tempestades, não se preocupe, Ele está no barco com você. Se você se sentir perdido em alto mar, não tenha medo, porque seu barco não vai naufragar. Puxa que milagres vão acontecer. O Rei dos Reis chegou e no seu sangue há poder.
mesmo que digam que sua vida acabou, não acredite. Tenha fé e confie somente no Senhor. Então clame, porque nesse nome há poder. Então louve e deixe o Espírito operar. Veja o fogo santo que já está caindo neste lugar. Entregue agora o seu coração, porque Ele o abençoará. Tenha fé, tenha fé. Seja forte, não desista nunca de lutar. Tenha fé, tenha fé. A sua bênção já chegou, é só você acreditar. Vamos lá, todo mundo! Deixe o Espírito operar. Veja o fogo santo que já está caindo neste lugar. Entregue agora o seu coração, porque Ele o abençoará. Tenha fé, tenha fé. Seja forte, não desista nunca de lutar. Tenha fé, tenha fé. A sua bênção já chegou, é só você acreditar. Amém, glória a Deus. É só acreditar, quem crê vê a glória de Deus. Podem sentar. Ô meu irmão, é bom estar na presença de Deus. Como eu falava aqui, é a 7ª reunião.